Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de formação interna em tópicos em História da Ásia. Nós gostaríamos de agradecer pela participação de todos. Hoje teremos como nosso convidado o professor Walter Peixoto. Vou estar apresentando o professor. O professor Walter, ele é formado em Comércio Exterior pela UniBR. Também tem pós-graduação em Relações Internacionais, com ênfase em Diplomacia, pela Uniciros, e em Câmbio em Prática de Mercado pela Unip. Ele trabalha com remessas internacionais em uma corretora de câmbio e faz pesquisas independentes sobre o Sudeste Asiático. O professor possui também site, um podcast, onde procura, deste modo, difundir e democratizar o debate e conhecimento na área de relações internacionais. Professor, então, se o senhor quiser me complementar, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, uma honra participar aqui, sempre fico muito feliz com esse tipo de convite, porque Sudeste Asiático, né, se procurar estudar uma região, né, não do mainstream, aí é um pouco complicado, então eu fico muito feliz quando vem convites assim, mostra que o pessoal é interessado, e resumidamente eu decidi estudar o Sudeste Asiático para isso, né, como uma região importante, principalmente até para a gente, para o Brasil mesmo, no comércio. E eu pensei, bom, eu vou estudar uma região específica para tentar agregar algo a alguém, digamos assim. Então, esse tipo de evento quer dizer que eu estou conseguindo ajudar em alguma coisa. Que, né, Estados Unidos, Europa, China, então tem tanta gente boa já que estuda, que compartilha, que faz artigo, que faz podcast mesmo, compartilha gratuitamente conhecimento. E eu pensei nisso. Vamos focar em alguma coisa que esteja faltando e percebi que o Sudeste Asiático era algo interessante, incontornável e que ninguém falava. Então, em resumo, é isso. Estamos aqui. E aí eu recebi o convite, aí eu pensei, o que eu poderia falar? Então, na minha cabeça, já que, né, o Sudeste Asiático como um todo é pouco falado, estudado, então eu pensei primeiro em algum tema que pegasse vários países do Sudeste Asiático, não falar de um específico. Então, obviamente, o Mar do Sul da China é o primeiro tema que vem, que todo mundo conhece um pouco. E o próximo da semana que vem eu vou falar sobre o Rio Mekong, que é o contrário. Aí então eu tenho que explicar, ser mais minucioso no começo, porque já é o contrário, já é pouco conhecido. E é bom também já falar de início que provavelmente um choro ou outro vai vazar aqui no microfone. Temos bebês em casa, vai estar tudo certo. Então é isso. Eu falei, bom, vamos falar então do Mar do Sul da China hoje. Aí, de novo, né? Eu pensei, pô, o Mar do Sul da China é tão falado, e agora? São assuntos tão distantes, né, um do outro. Um no Mekong, que quase ninguém, você não vê em lugar nenhum. E o Mar do Sul da China é o contrário. Então, para hoje, eu pensei na seguinte abordagem. Além de falar do focar no Sudeste Asiático, coisa que quando falo Mar da China, foco muito mais na China, do ponto de vista dela, do que ela tem feito. Então, eu quis trazer aqui, hoje eu vou trazer camadas de complicação, digamos assim, vocês vão entender. Porque o que chega para a gente é isso, né? China contra o resto. China contra os Estados Unidos. Estados Unidos vai lá para impedir a China. Então, eu quero trazer aqui uma ideia de que não é bem assim, que não é tão simples assim, que acaba ficando muito maniqueísta pensar dessa forma, que é um assunto um pouco mais complexo. Então tá aí, né, para vocês aí os traços das 9 linhas, né, nine line dash, né, branco aqui em inglês, aí é o que a gente vê sempre, a reivindicação da China são esses riscos vermelhos, os mais famosos aí que mais surgem, principalmente em relações internacionais, são aquelas Paracel Island ali, que tem perto do Vietnã, e as Spratlys, que é com as Filipinas. São as duas mais famosas, até vou evitar também falar muito a fundo delas, porque, como eu disse, que eu acredito que todo mundo já saiba um pouco, que toda hora, quando noticiários, quando dá problema, são sempre essas duas ilhas, quando vira notícia. Então é o seguinte, essa região toda aí, né? Ilhas, atóis, recifes, porém não só, então muito também se fala, é direito de passagem, é direito de controlar a passagem, mas não só. A gente tem aí também, tem o Thomas Shoal também, que é um grupo de areia ali também, que vira e mexe dá problema. Tem um navio ali que foi afundado na guerra que os filipinos colocaram marinheiros lá constantemente, que é uma forma de dizer eu estou aqui na região, já deu problema com a China já fez um cerco para que os filipinos desistissem, para ficassem com fome, desistissem, saíssem dali, e aí as Filipinas jogaram via aérea, por helicóptero, mantimentos, e assim conseguiram manter os marinheiros lá, enfim, é muito estranho.
E aí também outro ponto que poucos lugares você vê falar é que também o Taiwan também tem reivindicações em algumas dessas ilhas ali. Isso também, então, também é pouco falado, fica uma coisa muito China contra o resto. Então, Taiwan também tem questões ali, se envolve em questões com o Sudeste Asiático também, obviamente com a China. Então, é interessante colocar essas camadas, como eu disse, né? E as reivindicações são duplas, né? Por um lado, você tem direito histórico, não só da China, então pegam mapas antigos para provar que é uma área deles, e você tem a UNCLOS. Vou até já dar uma passadinha aqui. Aqui é bem feio mesmo, a ideia é essa, que é uma movimentação. Então, o direito de passagem é muito importante nessa região, né? É a região aí com o maior volume de comércio mundial, tudo que sai da China passa por aí. Então, você tem a importância aí, como eu disse, do direito de passagem, mas não só, porque eu peguei 2 imagens aleatórias aqui para provar, né? Que não é só o direito de passagem, obviamente tem muito interesse econômico aí. Aí tem umas imagens já de reservas de gás já prováveis e que já foram achadas. Aí no outro quadro ali, a gente tem também falando de petróleo também. Enfim, para mostrar que essa área é cobiçada, a confusão toda também se dá, obviamente, pelos recursos naturais que você pode explorar, que nos leva a UNCLOS. Vocês aí que são do direito provavelmente já sabem, o resumo é esse. A UNCLOS é, em inglês, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito ao Mar. Então, vou falar UNCLOS aqui, fica mais fácil, né, porque em português fica um negócio meio travado. C, D, N, D, N, M. Então, vou falar, quando eu falar dessa lei aí, vou falar sempre o termo em inglês, UNCLOS, que é mais fácil. Que nada mais é do que essa imagem. Acredito que vocês conheçam já, que dá aos países ali, ou as milhas náuticas que eles podem. Área interna, área territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, que para nas 200 milhas, e aí mar aberto, que aí é internacional, de todo mundo. Não vou entrar em detalhes da lei, até porque fica um negócio meio maçante. Desculpa ao pessoal do direito, se é que vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. Mas basicamente é isso. Aí tem um direito ou outro ali de aumentar um pouco as 200 milhas náuticas, se não tem ninguém reivindicando, que nem é o caso do Brasil aqui, mas enfim, não entrar muito nesses detalhes. Essa lei é de 1982, foi assinada na Jamaica, e todos os países do Sudeste Asiático estão, a grande maioria dos países, eu já vou pular aí. Então, é legal ter essa imagem na cabeça, quando pensar lá, né, quando as imagens de cima mostrando as ilhas, então você vai entender que é complexo, porque uma zona econômica exclusiva acaba se sobressaindo em cima da outra, e é aí que é o grande problema. Aí eu peguei um mapinha, ele está até desatualizado, mas foi o mais próximo que eu achei dos países que assinaram. Tanto é que, se vocês forem ver ali, o Camboja está em verde claro, mas na verdade não, teria que ser verde escuro, porque ele não estava só em tramitação, já está. Então, se vocês forem ver, para variar, né, acordos multilaterais, Estados Unidos não estão, e mais alguns outros países ali. Mas o interessante o Sudeste Asiático todo ali, como vocês estão vendo em verdinho, considerem o Camboja ali no verde mais escuro. E, bom, é isso. A lei estabelece princípios gerais, né, dos limites, do que pode ser explorado, do que não. Então, não é algo que não tenha não tem muito segredo, é uma lei extensa. Eu entrei essa semana, são mais de 200 páginas, acho, enfim. Então, vamos falar aqui só do que importa. Desde o início, a abordagem da ASEAN a essas disputas aí tem sido de resolver, em aspas, vocês vão entender por quê, multilateralmente, porque unidos eles têm mais força, né, para sentar para negociar com a China, eles precisam se juntar, e a China, obviamente, que ela não é besta, é o contrário. A China quer negociar bilateralmente, ela não quer a UNCLOS, ela não quer nenhum outro mecanismo que ela saia um pouco mais enfraquecida na mesa de debates. Então, a China procura seduzir para negociar separadamente, o que é muito difícil, porque, como vocês veem na imagem, né, não são os 10 países do Sudeste Asiático que são afetados por essa disputa, e a ASEAN precisa de consenso. Então, a gente já tem um entrave aí, que é muito mais fácil a China chegar para os países que não estão em litígio e negociar, falar, ó, tem aqui os benefícios e tal, e você dá uma escorregada aí na hora de fazer um documento final. Já vou falar disso mais para frente, que já até inclusive ocorreu. Então, a ASEAN, como mais fraco também militarmente, também, não só economicamente, então ela procura levar da forma que dá. E aí, tem que pensar o seguinte, embora sejam milenares, né, não só a China, outras ali, você tem
2, 3, 4 mil anos de história, tem que pensar que a ASEAN em si e os países do Sudeste Asiático independentes são muito recentes. Então, a ASEAN é criada nos anos 60, com 5 países ali, aí depois, nos anos 90, entra Vietnã, Laos, Camboja, Brunei, então, assim, é algo muito recente. E é por isso que é a partir dos anos 2000 que a gente tem que considerar tudo que a gente está falando aqui. Porque é só nos anos 2000 que a China estabelece relações diplomáticas com esses países, porque até então a gente está falando da Guerra Fria, e a China, de fato, ela interferiu nesses países para fortalecer os partidos comunistas dessa região, não é lenda, não é propaganda americana. Então, a relação era muito tensa com praticamente todos eles, e elas foram se normalizando conforme a Guerra Fria acabou. Então, de 2000 para cá, que eles começaram a assinar acordos comerciais, acordos de livre comércio, então a gente considera sempre disputas e negociações autônomas mesmo de 2000 para cá. E aí, em 2002, eles sentaram e conversaram, vamos deixar essa UNCLOS para lá e vamos nós mesmos, que essa região aqui é muito específica, né? Países muito próximos, não tem algo assim no mundo, então vamos a gente fazer um código de conduta. Em 2002, hein? E eles estão negociando esse código até hoje, de tão complexo que é essa região. Começaram a conversar em 92, que eles começaram a negociar o código de conduta. Em 90 foi a primeira ideia que surgiu, enfim, numa reunião lá, da ASEAN com a China, e eu falei 2002, mas eu me enganei, 92. Desde 92 que eles falam, vamos fazer um código de conduta, sempre em inglês aí, quando vocês forem pesquisar, quem se interessar é COC, que eles colocam em matérias por aí, enfim. É o código de conduta para tentar deixar a lei mais claras ali para a região e criar mecanismos vinculativos, principalmente, né, em caso de atrito, de confusão, tem vários métodos, né? Tem canhão de gás, canhão de água, tem vários tipos de atritos que eles acabam acontecendo ali. Abarroamento, um navio batendo no outro de propósito. Tem um termo em inglês que é engraçado, agora não lembro, mas que é colocar um navio de frente para o outro e ficarem se encarando. Então você tem formas aí diversas de intimidações que podem escalar, e muito rápido, né? Dependendo do que acontecer. E eles querem criar uma lei paralela a UNCLOS, digamos assim, ou complementar, como queiram, para tentar criar mecanismos vinculativos, vinculantes, né, para acabar com isso, principalmente agora, que a gente vê muito com as Filipinas, né, está acontecendo muito a China com as Filipinas, está escalando, o presidente atual é pró-Estados Unidos e ele tem se valido disso e feito até movimentos navais ali com China, com o Japão, com os Estados Unidos, aquele Quad é um grupo, bom, aí eu estou fugindo do assunto, mas tem um grupo ali que eu digo, como é que o pessoal fala do Petit Jornal, o grupo Nós Odiamos a China, e ele tem se juntado ali. Pera um pouquinho, só um segundo. Pronto, vamos lá, que teve bebês conseguindo empurrar a porta aqui, vamos lá. Enfim, então, falando do Quad ali, então, como a tensão com a China aumenta, ele se vale desses mecanismos para trazer outras potências para defender as Filipinas, digamos assim, e complica a situação regional, obviamente. E aí a estratégia da ASEAN, vou falar um pouquinho da estratégia da ASEAN, já que eu já estou falando. Isso aqui é um mapa ilustrativo, um organograma de como funciona a ASEAN. É uma teia de aranha. Então vamos colocar no sentido figurado e literal. Teia de aranha por quê? Vamos dar um exemplo. Criaram AUKUS, né? Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, para ajudar a Austrália a criar submarino nuclear e tal. O que aconteceu? Os países do Sudeste Asiático, óbvio, encaram isso como perigoso e fizeram notas discordando e tudo. E criaram uma organização dessas letrinhas aí para indiretamente lidar com o AUKUS. Então é muito interessante. O Japão criou eu falei disso já em podcast, criou a sigla em inglês é FOIP, Freedom Navigation, enfim. E aí a ASEAN não gostou porque falava que nas entrelinhas era um documento exclusivo e não includente. Porque você pode colocar livre navegação, mas, no entanto, né, o livre você pode usar, o jogo de palavras. Então, é livre pero no mútuo. Nas entrelinhas você vê que tem algumas coisas ali que é para instigar a China. E aí a ASEAN, em resposta, criou a AOIP, que também é quase o mesmo nome, Outlook, Fora do Pacífico, enfim. Que é uma forma. Então, assim, a ASEAN cria isso. Por isso que eu falo que é até a de aranha figurativa e também você pode levar ao pé da letra, porque é uma forma de você ir, sabe,
fazem um movimento, então você joga a teia ali, gruda. Aí fazem outro movimento, você joga outra teia. Então, essa é uma estratégia da ASEAN muito interessante, que eles vão criando mecanismos, grupos de conversa, e para dissuadindo e para juntar. É muito interessante que é uma coisa meio, até que dizem da China, né? Que ela acaba incorporando, quando falam da história da China, porque veio a dinastia tal, e a China, com o tempo, eles foram incorporados à cultura chinesa. Então, a ASEAN, mais ou menos, é algo parecido que ela faz aqui. Ela vai criando comitês, órgãos, fóruns, e chamam para conversar esses órgãos, esses países que fizeram eles criar esse órgão. Então, assim, em vez de ser algo para criar atrito, eles conseguem trazer para negociação, para conversa, para paz. Eles fazem isso desde o começo, desde a criação do órgão. Então, isso é muito interessante. Então, eu peguei um exemplo aí para vocês darem uma olhada, né? O ASEAN Summit, do que eles tratam. Aí você tem aí o IRF, não tem, que é o ASEAN Regional Forum, que fala questões de defesa. Aí criaram o East Asia Summit. Esse AFM aí é de Minister Meeting, e tem também o Defense Minister Meeting, tá dentro desse guarda-chuva do AFMM. Então, assim, se jogar no Google, eu peguei só uma imagem como exemplo, mas tem um monte, porque eles vão criando mecanismos, assim, parece uma árvore genealógica mesmo. Então, é assim que ela procura se defender, e mais do que isso, incorporando e trazendo para o diálogo, e nunca para aumento de tensões. Então, a bibliografia aí, já trago a primeira recomendação, esse livro, que eu acabei achando por acaso na Amazon. Estava pesquisando livros da ASEAN em português, se tinha alguma coisa, que eu estou querendo escrever um livro sobre a ASEAN. E aí, eu pesquisando, achei esse livro, e é grátis, tá, gente? Para quem tem o Kindle, aproveitem. Esse livro, ele é sensacional pelo seguinte: ele é do ano passado. O cara deve ter perdido muitas, mas muitas horas de estudo, de pesquisa, pelo seguinte: ele pega as questões do Mar do Sul da China, mas chega a hora que chega a ser maçante de tantos detalhes que ele dá. Tem todas as brigas da ASEAN, desde notas, meras notas, até navios que bateram no outro, e ele pega as notícias dos países envolvidos e mostra, a Xinhua News escreveu isso e tal dia, o Vietnã, não sei o quê, .n, lá no site do Vietnã que tem, alegou isso. Então, assim, chega a hora que chega a ser maçante, você fala, nossa, sei lá, tô no ano de 2000 ainda, aconteceu tudo isso em 2000, viu? É sensacional. Quem quiser se aprofundar sobre o Mar do Sul da China, esse é o livro, e grátis, que é o importante. Aí eu vou acabar lendo um pouco, porque eu quero dar um exemplo, né, do quão sensacional é esse livro para quem quer estudar o Mar do Sul da China. Aí eu peguei essas duas tabelinhas, entre as várias que ele coloca lá, enfim. Então, olha só, aqui já começa a complexidade aqui. O de cima são os conflitos resolvidos. Aí você tem 67, Indonésia com a Malásia, sobre as ilhas Simpadan e Ligitan. 71, Indonésia e Malásia de novo, sobre uma parte dos limites ali, fronteiriços. Aí também Indonésia, Tailândia, Malásia. Não vou ler, porque acho que eles já estejam lendo enquanto eu estou falando aqui, né? Mas para dar para trazer aqui uma ideia inicial, né? Que a gente precisa parar de pensar a China contra o resto. Olha só quantos exemplos a gente tem aqui entre os países do Sudeste Asiático. Você não tem China aí, você não está vendo a palavra China. E o quadro de baixo são os não resolvidos, que também são vários. Então você está lá, ó, o bloqueio na ilha de Ambalat, que é uma ilha que eu vou falar mais para frente. Aí não está resolvido também o Brunei, o pequeníssimo Brunei também entra nessa história, embora obviamente com um pedacinho muito pequeno, mas vou chegar nele. E tá aí, esse quadro de baixo são 8 casos que ele simplifica de situações não resolvidas. É claro, que na nossa cabeça a gente pode imaginar que seja algo que eles não conseguem dormir, eles perdem o sono com isso, e não é bem assim. Ali naquela região da Ásia como um todo, eles são muito pragmáticos, então são situações que não estão resolvidas, obviamente sempre melhor, né, resolver e assinar um tratado, embora isso também não seja sinal de paz eterna e paz duradoura. Mas para dar uma dimensão para vocês, eu peguei uma tabelinha do livro, eu vou pegar aqui para dar uma lida, não vou ler tudo, né? São 3 páginas aqui, eu dei uma resumida. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade da região entre a ASEAN. Aí ele separa lá os documentos oficiais. Em 1922, teve um documento na Conferência das Filipinas, sobre o Mar do Sul da China, aí no AMM. A AMM é uma daquelas reuniões de ministers que eu comentei. Aí, em 95, tem uma declaração de Singapura sobre um evento específico que aconteceu lá no Mar do Sul da China, sobre
em outra reunião dessa AMM. Aí tem uma ASEAN China PMC, que é um dos órgãos multilaterais que se encontram com frequência, anual ou, se eu não me engano, semestral. E no Camboja, em 2002 também, tiveram que emitir uma nota devido a conflitos internos que aconteceram ali, a disputas. Aí em 2002. 2004, numa reunião de Kuala Lumpur, na Malásia, também, entre ASEAN e China, tiveram que citar o Mar do Sul da China na nota por causa de problemas. Aí para 2011 ele pula também, uma reunião em Bali, na Indonésia. Tiveram que... no livro também fala muito isso, é muito interessante para quem quiser, a origem desses órgãos, desses fóruns, o que levou a criar, porque a Malásia suspeitou que as Filipinas fez tal coisa, criaram um órgão X. Então, quem quiser se aprofundar, vale muito a pena, esse livro é um livraço. Aí 2012 de novo, 2014, 2016, declaração conjunta da China, porque implementaram um código tal, desse código de conduta que não existiu, mas criaram ali um artigo, digamos assim, para lidar com o tipo de problema X. 2016 outro, 17, 18, 19, todos esses aqui são declarações finais, né, de reuniões, de fóruns, que citaram o Mar do Sul da China. Então, cada ano, cada problema num país diferente da ASEAN, assim, a China foi chamada e fizeram o acordo. Aí tem uma outra tabela também, um outro capítulo do livro, que ele fala sobre grandes eventos estratégicos. Aí sim, é algo um pouco mais... quando algo, de fato, acontece. Em 88 teve um conflito China-Vietnã sobre um recife ali, no Golfo de Tonkin. Aí, em 88, hein? Aí em 92, a China promulgou uma lei marítima interna lá, que aí deu muito burburinho, que falava que era tudo deles, enfim. E elevou a atenção, que isso em 92. Que aí a ASEAN, em 2000, também em 92, criou a Declaração da ASEAN sobre o Mar da China. Claro que agora aqui eu estou falando de China-ASEAN também no meio, né? Estou falando de grandes eventos que aconteceram. Vietnã e Malásia, em 92 também, concordaram numa região que os dois países, eles... tá entre daquela tabelinha aí de assuntos resolvidos. Mas depois de muita conversa, em 92, eles assinaram que eles vão dividir a exploração ali numa área específica, ali num atol específico. Em 95, teve um incidente entre China e Filipinas, que também foi um grande evento, também criou normas. Aí teve a crise financeira asiática, que também foi um ponto de virada. Em 98, as Filipinas descobriram uma estrutura que a Malásia colocou num banco de areia, enfim, não lembro o nome do show, né? Um banco de areia. E aí protestaram, aí levaram para a ASEAN a questão para eles discutirem bilateralmente lá dentro. Em 97 ainda, hein? Aí a Malásia, depois de uma briga, acatou, aí desmantelou o que eles montaram lá. No livro não fala muito bem, fala uma estrutura, provavelmente é a exploração de algum mineral, de algum animal ali. Outubro de 2003, o porta-voz de negócios estrangeiros do Vietnã informou a público que o Vietnã estava criando viagens turísticas nessas ilhas que eu falei, que é um grande problema ali, a mais famosa, né, que é as Spratlys, né? E aí, só o fato dele mencionar que ia ter turismo, a China já não gostou, a China já fez crítica, já fez pressão, já foi a público reclamar e fez o Vietnã desistir. O Vietnã bateu de frente, falou em soberania nacional, tal, mas não deu certo. A Malásia entrou no meio, do lado da China, então olha que curioso, porque falava que não, que automaticamente, se você levar para lá muito turista, você vai criar uma estrutura ali e vai ser seu. Uma vez que você entrou, né, criou a estrutura, o mecanismo, você não vai tirar mais. Então a Malásia entrou do lado da China contra a ideia do Vietnã de fazer turismo nessas ilhas contestadas. Então olha só que interessante. Em 2004 também teve um documento de exploração conjunto da China e das Filipinas, então para vocês verem também que não são, ao mesmo tempo que as Filipinas são os países aí, o país aí recentemente mais tem elevado a atenção com a China, em contrapartida eles têm acordos assinados sobre questões específicas. Então, em 2004 eles assinaram também uma dessas ilhas contestadas, um acordo de exploração conjunta. Em 2005, China, Filipinas e Vietnã, eles também entraram num acordo, teve um terremoto, uma área sísmica que alterou uma ilha, e aí os três assinaram um documento sobre aquela ilha. Então, olha como é tudo muito complicado, né? Muito burocrático, muito travado. Vamos lá, vou dar um pulinho aqui, que isso é um pouco chato, mas só para reforçar o ponto de vista, que são camadas, né, de análise e do que acontece.
2009, os Estados Unidos também criou umas leis que deram burburinhos e alguns países da ASEAN também emitiram outras notas como resposta, a China também. Em 2010, a China emitiu um documento chamado Declaração de Interesse Central, que lá no livro, de novo, quem quiser se informar, né, ele dá detalhes, óbvio que eu não vou ficar falando aqui, que aí as autoridades dos Estados Unidos não gostaram. Aí nessa reunião anual, a ARF, que eu falei, ASEAN Regional Forum, os Estados Unidos pressionou para que o Mar do Sul da China entrasse, porque a ASEAN não gosta, a ASEAN acha que tem que resolver bilateralmente, não gosta, então eles fazem os fóruns, vêm, né, quem tem que vir e tal, mas quando é assunto delicado, o ASEAN acha que não tem que ser negociado dessa forma. Tanto é que em 2012, uma nota, um consenso conjunto da ASEAN reclamando da postura da China não foi para frente, porque a China conseguiu, que eu falei mais cedo que eu ia falar, ela conseguiu fazer o Camboja não assinar. Então, como a ASEAN precisa de consenso, o Camboja não tem disputas marítimas com a China, e a China é o maior disparado, o maior parceiro comercial do Camboja. Então, isso pegou muito mal mesmo para a China. Analistas falavam, o Kishore Mahbubani, que eu sempre falo dele, sou fã dele, é de Singapura, ele falou que foi o grande erro da China pressionar o Camboja, porque quanto mais a China mostra assertividade, mais os outros países vão olhar e falar, nossa, realmente a China é um problema. Que a China é a história da cenoura e do porrete dos Estados Unidos, né? Então, se você for assertivo demais, também é um problema. E essa declaração de 2012 não foi para frente por causa exclusivamente do Camboja e pegou muito mal. Tanto é que a China não fez mais isso depois, porque uniu ainda mais outros países da ASEAN para falar, realmente, a China não está que nem a gente aqui só de fazendo nota e administrando. Parece que a China está querendo fechar a questão e é um problema para todo mundo. Então a China, ao mesmo tempo que ela demonstra força, ela também não pode. Que esse 2012 foi esse grande marco. O próprio Kishore fala que foi o grande ponto negativo da relação geral China-ASEAN desde 2000. Vou tomar um golinho de água aqui. Em 2013, tanto é, né, que em 2013 é o grande ponto da virada. As Filipinas entraram na UNCLOS, que a UNCLOS tem vários mecanismos. Você pode simplesmente citar um artigo e falar, China, no artigo 7 fala disso, isso, isso, e você não fez. Você fez isso, isso e isso, que não combina com o artigo, você assinou esse documento, você faz parte, você tem que obedecer. Todos os países do Sudeste Asiático já fizeram isso mais de uma vez, só que as Filipinas foi para a corte, para a Suprema Corte. Ela acionou o tribunal arbitral para decidir de quem é o dono da ilha. Então, isso é a última instância, como levar ali para o STF, tem que ter uma resposta e tem que acatar, uma vez que você assinou o documento. A CIG deu causa para as Filipinas, obviamente que a China não aceitou, então ficou algo que até hoje é mal resolvido, né? Porque a declaração Filipinas, a ilha é sua, pode usar, está na gaveta, mas obviamente a China é uma superpotência, você não pode simplesmente ignorar o não da China. Aí, em 2014, teve protesto anti-China no Vietnã por causa de tudo isso. E o Vietnã é muito o Vietnã já é naturalmente, né, muito vê a China com muita desconfiança. Aí em 2015 o Xi Jinping falou sobre militarizar a região, que pegou muito mal também. São coisas que tem que ficar no não dito, né? Que por mais que aconteça, mas quando um mandatário fala, é um pouco mais complicado. Bom, 2016 teve mais, vamos dar uma pulada aqui. Já trouxe meu ponto. Então, peguei uma dessas várias reuniões, se vocês forem ver, o ministro das Relações Exteriores da China está ali no meio, né, o Wang Yi. São essas conferências que eu digo, em 2023 na Indonésia, 2017 nas Filipinas. São esses vários summits aí que eles criam. Então, e para o lado da ASEAN? O lado da ASEAN é o seguinte. Então, 2000 para cá, a gente está falando de países que são independentes e autônomos há pouco tempo. Então, também não é muito fácil eles lidarem com a questão, uma vez que eles eram meros vassalos dos europeus, tirando a Tailândia. E que a Tailândia também não faz parte dessas reivindicações todas. Então, a gente está falando de países que, aos poucos, estão se afirmando, estão firmando suas fronteiras definitivamente. Eles são dependentes dessas rotas marítimas, eles dependem muito dos recursos naturais dessa região também, são países que ainda são pobres, que estão crescendo muito, é verdade, mas são muito longe ainda de ser China, de ser Índia, Estados Unidos, então são países frágeis, com questões sociais internas ainda muito complicadas, e isso agrava um pouco a região, né, porque cada um tem as suas demandas, os seus níveis de pontos fracos, fortes,
e suas agendas, né, seus interesses nacionais, segurança nacional. Então, como que a ASEAN acha que isso tem que ser resolvido? Solucionado, talvez seja a palavra, né? A ASEAN age da seguinte forma, ela evita atividades de zonas contestadas, então essas zonas contestadas aí, elas evitam, para justamente não criar essa escalonada de tensão. Cria acordos provisórios, como esses que eu já mencionei, que é mesmo intra-ASEAN. Então é o seguinte, tem essa ilha aqui, então vamos dividir, claro que nem sempre dá certo, nem sempre funciona, principalmente quando entra a China na jogada. E, mais do que isso, rarissimamente em acordos internacionais, como foi o caso das Filipinas. Então isso coloca aqui na lista, porque só aconteceu uma vez, mas aconteceu. Então, evitar atividades nessas zonas contestadas é o principal, é o que a ASEAN mais faz. E, em segundo lugar, esses acordos temporários e de ações conjuntas, explorações conjuntas, evitando justamente criar grandes atritos. E num dos vários documentos, esses documentos aí de código de conduta, que eu disse que está muito tempo, né, eles negociam, eles criam um artigo vez ou outra, que às vezes é respeitado, às vezes não, mas eles estão tentando. Eu peguei aqui o artigo 5 desse esboço de declaração, mas que eles acabam mais ou menos que seguindo. Todos os signatários comprometem-se à autocontenção na condução de atividades que complicaria ou agravaria as disputas e afetaria a paz. A paz e a estabilidade, incluindo, entre outros, abster-se de ações de habitação nas ilhas, recifes, ilhotas e outras características atualmente desabitadas. Então, basicamente é isso. Gente, enquanto a gente está negociando, enquanto, né, não está funcionando, vamos evitar vamos marcar de marcar, quando você vê uma pessoa que há muito tempo você não vê, né? Vamos marcar? Não, vamos marcar, é isso, então vamos marcar. Enquanto a gente não resolve, a gente lidar isso da forma mais pragmática e diplomática possível. Então é basicamente assim que eles lidam. E aí, vamos entrar um pouco na prática agora, para mostrar que o buraco é mais embaixo. Vamos deixar a China para lá. Vamos começar com a ilha de Ambalat, essa aí que vocês estão vendo, no risco vermelho. Então você está vendo que está ali, né? Malásia e Indonésia grudadinhas. Então eles têm um conflito para determinar de quem é a soberania dessa ilha. Lembrando, né, gente, que a UNCLOS, como uma ilha natural, obviamente, quando você não cria, porque aí não vale, né, que hoje em dia com a tecnologia você cria ilhas facilmente, aquela ideia de 200 milhas náuticas lá também vale para essas ilhas pequenas. Então é aí que é o grande complicador, né? Então essa ilha de Ambalat não é só ela ali pequenininha. Dentro da ilha de Ambalat por si só, ela é da UNCLOS, ou seja, tem a zona contígua, a zona econômica exclusiva. Então, obviamente, quem estiver nessa ilha tem a exclusividade no raio aí de X milhas náuticas de exploração. Então, esse é o grande problema. A ilha é pequenininha, mas a área que a UNCLOS fala, o país que domina essa ilha tem direito à exploração é muito grande. Então, esse é o grande problema. Então, a Indonésia e a Malásia resolveram a disputa dessas ilhas aí através da CIG. Falou para a corte, a gente assinou, nós dois somos parte desse acordo da CIG, então decide aí para a gente. Decidiu para a Malásia. Para a Indonésia, a perda das ilhas aí demonstraram que a Indonésia tem uma defesa fraca, que eles precisavam investir mais em defesa, em segurança, e principalmente que a Indonésia é um arquipélago, né? Então a Indonésia ela precisa muito de uma defesa, de uma área de segurança forte para manter a união do seu território. Então isso aí foi um dos exemplos que eles tiveram que jogar para a CIG para decidir, porque não estava dando muito certo. Aí eu, né, para dar uma complicada aí, obviamente que eu não sei o que está escrito aí, que está em, tá em malaio, mas para mostrar, tem ali, né, uma exploração de petróleo, a área contestada como um todo, porque você tem a ilha, mas tem de novo, né, todos esses, digamos aí, esses círculos que são referentes às zonas de exploração, que você tem direito ao estar na ilha, ao ser aí, né, quando a ilha entra como parte do seu território de fato. Então, estou trazendo aí esse pouquinho aí do que acontece na prática, né? Que mais? A CID arbitrou também a disputa em Malásia. Então, olha só que interessante. A CID também arbitrou Malásia e Singapura, os conjuntos de rocha desabitadas de Pedra Branca. É muito louco pensar isso, né? Mas vamos lá. Se vocês forem ver, Pedra Branca tá onde as duas linhas vermelhas se cruzam. E olha onde está Singapura e onde está Malásia. Então, assim, né? E a Indonésia também.
Então, é estranho pensar, né? Pô, mas Singapura está reivindicando aquela parte ali, não tem nada a ver com ela. É porque a lei lá, entre detalhes da lei, ela não é exatamente uma linha reta, né? A partir daquele território, uma linha reta. Então, para deixar mais confuso ainda a situação, esses 3 conjuntos ali, né? Pedra Branca, Miro Rocks, South ali também, Ledger. E em 2008, aí eles entraram e a causa ganha foi para Singapura. Estranhamente ou não, a ilha foi decidida, a CIG decidiu que seria de Singapura. E levantou muitas questões. Então, assim, né? Mesmo na CIG também, tem países que não aceitam. Então, não pegou bem os malais, os mais né, nacionalistas, não gostaram do que foi decidido na CIG. E é interessante se a gente lembrar um detalhe que... Bom, já volto para essa tela aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Essa aqui é melhor. Singapura foi expulsa da Federação Malásia. Talvez seja o único caso da história de uma independência forçada. Quando tanta gente se mata para ter independência, Singapura não queria e a Malásia queria, por questões étnicas, históricas. Singapura, a maioria é chinesa, os malaios já tinham questões com a etnia chinesa, até hoje tem lá interno, enfim. O Lee Kuan Yew, que foi o fundador de Singapura e governou com mão de ferro aí até pouco tempo atrás, ele é um chinês étnico, né? E ele era um político com uma carreira já no começo popular, meteórica, e também foi um dos motivos que a Federação Malaia expulsou Singapura. Então, a gente está falando de uma região, de uma relação que não é exatamente das mais tranquilas de se pensar, embora a gente, né, daqui de longe não ouça nada de atrito entre os dois, mas envolve nacionalismos ali, principalmente da Malásia, e também por parte de Singapura. Professor, o seu áudio foi cortado. Oi, voltou? Voltou. Tá. Eu tinha dito que essa imagem aqui talvez possa parecer que eu fugi um pouco do tema, né? Porque mar, né? Estamos falando de água salgada, mas só trazer um caso rapidinho das águas, águas de Johor, que é o estado ali da Malásia. Então, só trazendo aqui, deixa eu voltar para a imagem anterior, que fica mais fácil para ver. Essa aí eu peguei mais satélite, só para vocês verem ali a divisão dos dois. Que é ali Tekong, Ubin, ali em Singapura, e o estado de Johor, na Malásia. Quando Singapura foi expulsa, em uma das formas de aliviar tensões, foi que Singapura até então era parte da Malásia, né? E é uma região sem rio e tal, e ela importava água de Johor, da Malásia, através desses estreitos aí. E eles tinham um acordo de venda, né, dessa região. E aí os dois lados acharam melhor, para aliviar tensões, manter, deixar como está. Era um acordo de 100 anos de abastecimento de água. E eles decidiram manter, quando Singapura foi expulsa, como uma forma de deixar aí, a relação um pouco mais calma. Só que os nacionalistas malaios, principalmente depois da perda ali de Pedra Branca e tal, eles pressionam por esse acordo ser revisto, só que ele é de 100 anos. É mais ou menos o nosso caso que a gente pode falar de Itaipu, que o Paraguai acha que é injusto o preço que foi negociado na época, só que foi só 50, né? Então já está na hora de revisar. Aqui eles foram para 100, foram pouco. Então, em 50, 60 anos, muita coisa muda. E é um preço muito abaixo de mercado. Então, os malaios pressionam, querem rever. Então, é um problema, principalmente os mais nacionalistas do estado de Johor ali, porque Malásia compra a água deles um valor muito abaixo do mercado, e isso é um problema entre eles. E é um problema que foi muito também ressuscitado, digamos assim, depois dessa decisão da CIG de Pedra Branca dar para Singapura. Então, só para trazer uma complexidade, né? Embora a gente esteja falando aí de água doce. Então, aqui na imagem, né, para vocês verem, né? Então, tem a fronteira aí. E é o que Singapura faz, algo que a Holanda faz, de aumentar o território, né? Colocar areia, enfim, a Holanda que já também cresceu muito, né, com essa tecnologia. Então, olha o tamanho inicial de Singapura e olha como ela é agora. E, se for pensar, tem que ser 200 milhas náuticas de novo do território. Então, vamos pegar a parte sul ali, ó, Sentosa, não sei como é que eles falam. É 200 milhas náuticas dali ou daquele outra parte ali que eles criaram? É Singapura também. Ah, mas entra como ilha artificial? Não entra. Sabe, tá vendo como tem muitas questões envolvidas e muitos problemas aí? Então, Singapura está muito maior e a Indonésia está logo no sul. A Indonésia já reclamou da expansão territorial de Singapura.
E Singapura, por outro lado, fala, pô, sou tão pequenininho, eu quero crescer só mais um pouquinho aqui, eu sou tão perto de vocês, são gigantes, e tá gerando um problema com a Indonésia, justamente por causa disso, a partir de onde você vai contar as 200 milhas náuticas? Vamos agora, aí é o mar entre Camboja e Tailândia. Toda essa área também é contestada, olha o tamaninho. Desde a década de 70, o Camboja reivindicou lá 200 milhas náuticas da plataforma, aquilo que está na lei, o Camboja reivindicou, e tinha também um acordo interno ali de 58, uma convenção também ali, interna entre eles, que o Camboja reivindicou. Aí a Tailândia fez o mesmo. Então peraí, então eu também reivindico através da UNCLOS, através dessa convenção aqui, e ao todo aí, eu peguei até anotei aqui, 20 mil quilômetros de área contestada. Hoje em dia, sabe-se que tem mais de 11 bilhões de pés cúbicos, foi de onde eu peguei, tá, gente? Eu não tenho esse negócio de metragem, eu não tenho a menor noção. Não sei se é pouco, é muito, mas vamos colocar a informação aqui. 11 bilhões de pés cúbicos de gás natural. Então, aí no meio tem tudo que eu já falei, gás, petróleo. Não é só o direito de controlar, né, a passagem da área. 79, aí isso foi em 73, né? Camboja 70, Tailândia trucou em 73, a Malásia então ela falou, peraí, se for contar 200 milhas náuticas, eu também tenho direito a uma parte aí. Piorou. Só que a Malásia assinou com a Tailândia, a área da Malásia era muito mais para a Tailândia, eles assinaram um acordo mútuo ali em 79 e a Malásia saiu da briga e ficou o Camboja. Em 2001, eles voltaram a assinar um memorando ali temporário para aliviar tensões. E olha só que interessante, até eu pesquisando semana retrasada para fazer isso aqui, essa apresentação aqui, eu caí numa notícia que o presidente novo do Camboja, o filho do que ficou mais de 35 anos no poder, né? Vamos colocar aqui, o presidente, ele tem boas relações com a Tailândia e o novo primeiro-ministro da Tailândia também tem boas relações com o Camboja e voltaram a falar desse memorando e resolver logo de uma vez essa questão aí, né? Que está em aberto. Opa, tem o estabilizador aqui, quase que eu crio uma catástrofe. Isso pegou mal dos dois lados, por quê? De novo, nacionalismos, né? E a Tailândia tem um nacionalismo muito forte. Quando você tem protestos contra a monarquia lá, você tem uma parcela considerável da população, que são chamados camisas amarelas, não sei quem acompanhou, de monarquistas, falando, não, a gente tem que ter a monarquia, não pode reclamar, não pode criticar, ofender o rei, senão você tem que ser preso mesmo. Então, assim, é uma população bem nacionalista, tem aquele orgulho de nunca ter sido colonizado, por exemplo, né? E só de voltar esse assunto, pô, vocês poderiam rever, vocês são, os países no momento estão numa relação muito boa, isso já levantou problema dos dois lados, desses grupos nacionalistas dos dois lados. Por quê? Num acordo desse, ambos têm que ceder, né? Não tem como fazer um acordo que alguém não perca algo. E isso já gerou vários problemas dos dois lados. E por que também? Aí, de novo, dou uma fugidinha do Mar do Sul da China para falar desses templos. Esses templos é Preaviar. Obviamente que eu estou falando errado. É na fronteira entre Tailândia e Camboja e não demarcada, na fronteira terrestre. E em 2008, a Unesco colocou como patrimônio cultural histórico esses templos, mas como do Camboja, falando que tem a ver com a ruína de Angkor, que é um império antigo do Camboja, do século XV, são ruínas fantásticas, eu recomendo que você jogue no Google. Enfim, então isso fez também o nacionalismo estar aflorado hoje, porque isso foi em 2008. Então a Unesco entrou ali e falou, essas ruínas aí do Camboja, elas são patrimônio cultural da humanidade. A Tailândia falou, como assim do Camboja? A gente tem essa área, está em aberto, não é do Camboja. Aí, obviamente, suscitou os nacionalistas que voltam o seu nacionalismo para a Tailândia sobre isso. Até, né, pegando o tema aí desses tempos, falando, ó, peraí, com os tempos aconteceram isso, vocês não podem dar esse mole no mar. E aí é o Kokud, esse é o nome da ilha, aquela ali que está bem na estrelinha amarela. Eu peguei esse mapa porque eu achei ele bem interessante, que traz até um resuminho, né? O Camboja reivindicou em 72, a Tailândia em 73, então esse mapinha aqui eu achei legal. Aí a parte em T ali, o Camboja e o Vietnã resolveram uma questão à parte, então co-owned, né? Os dois ali dividem. Vietnã e Tailândia 97, então é para trazer. Essa região aqui, mais aqui é um mapinha mais detalhado, né? Dessa ilha aí que é uma das ilhas que está em disputa, essa é a maior ilha da região que está aqui nesse meio aí. Como vocês forem ver, ó, tá vendo? Dá para ver
um monte de ilhotinha aqui, esses pontinhos roxos, enfim, essa imagem aqui também acho que ela é bem interessante. O que acontece? A Tailândia fala que essa ilha é dela porque ela assinou um tratado franco-siamês em 1907. E, obviamente, que o Camboja fala, não vale esse tratado porque eu era colônia, eu não tinha voz nenhuma. Quem estava aqui comandava, os franceses que entregaram, não foram a gente. Antes dos europeus estarem aqui, a gente também usava essa ilha. Então, olha só o nível, né? Quantos problemas. Aqui, dá um susto, né? Mas calma. Aqui é o Brunei. Foquem ali na parte do Brunei e a linha reta, pensando nas 200 milhas náuticas. Aí, de novo, o Brunei virou independente de fato ali em 84, que os britânicos saíram dali. Então, é algo muito recente. Então, esse Louisa Reef é o mais importante. O Brunei reivindica esse Louisa Reef. E eu acho que no mapa aí não tá, porque é um atol ali, um banco de areia bem pequeno, chamado Owen Shoal, e também é o Riffelmay Bank. Então, esses pedacinhos que o Brunei reivindica, mas olha só que interessante. Pega a área contestada da China, do Vietnã e da Malásia. O último ali, ó, Riffelmay Bank. É a área contestada pela Malásia e pelo Vietnã também. Então, olha só, complicado. O Brunei, né, como eu disse, fica independente em 84 e fala, bom, agora a gente pode reivindicar, vamos criar aqui as nossas reivindicações, e fizeram um mapa, mediram tal, e falaram que tem direito a isso. Então, até o pequenino Brunei também está envolvido, embora, claro, né, ele tem uma voz muito menor, mas ele também está envolvido nessas questões. E eu deixei por último aqui talvez vocês conheçam, né, que é o mais famoso, que é essa área aí. Desculpa, tem a Natuna, antes tem a na Indonésia. Ela é reivindicada com a China. Aí você fala, pô, mas você disse que não ia trazer a China aqui, mas é só uma forma de exemplificar esse lance de ação e reação. Essa ilha, hoje dizem que é o grande, talvez seja o ponto mais sensível das relações aí China-ASEAN, porque a Indonésia, né, é uma questão muito forte para a Indonésia, a questão territorial. Tanto é, quem sabe aí, o Timor-Leste, eles fizeram um verdadeiro genocídio para tentar manter o território. Agora em Papua também, tem grupos rebeldes que estão sendo já acusados de tortura, vídeos saindo de militares indonésios torturando, papuasos, enfim. Porque a Indonésia são milhares de ilhas, né? Então, você vai abrindo precedentes, daqui a pouco não existe mais Indonésia. E, como praticamente não existia nos europeus, né? Foi criado, digamos assim, nesse período. Então, uma ideia de Estado-nação ainda é uma questão muito complicada para os indonésios. Então, tem também a ilha de Natuna, desculpa, que pega com a China, mas eu achei interessante, né? Eu falei que eu ia falar só ASEAN, mas é importante, fiquem ligados quando vocês verem quando tiver tensão no Mar do Sul da China e falarem dessa ilha de Natuna, que é a única que a Indonésia tem de contestação, tanto é que vocês forem ver, praticamente não falei quase Indonésia aqui, mas é muito importante que ela tem um potencial para dar problema. E tem o Sabah, essa parte laranjinha, que também entra na ideia do Camboja ali, de que a gente era colônia e a gente não tinha direito de falar nada. Sabah é Malaya. E aí o que acontece? As Filipinas dizem que Sabah era filipino, antes dos europeus chegarem, mudarem tudo a seu bel prazer, que não deixa de ser verdade. Por quê? Resumidamente, ó, tá vendo? Historical Territory of State Sulu. Era o sultanato de Sulu há um tempo muito anterior, que os filipinos ajudaram a conter uma revolta interna, e aí o sultão deu esse território para as Filipinas como forma de agradecimento, depois de conseguir manter o seu sultanato. Claro que nessa época não existia Malásia, não existia Indonésia, então era um monte de sultanato, né, pequenos principados, enfim. Era tudo muito diferente, não dá para pensar nesse conceito de Estado-nação como é hoje, né? E então Filipinas fala isso. Falando, mas essa terra foi dada para a gente. Foi arrendada, que eles falam, né? Porque era nosso. Quando os britânicos chegaram, a gente arrendou a terra para os britânicos, a gente não vendeu. Eles chegaram, usaram a força e a gente criou um arrendamento lá, eles pagavam uma mixaria, um dinheiro de pinga aqui para a gente, para dizer que a terra não era deles, que estavam só arrendando, que eles não pegaram a força. E enquanto isso a Malásia fala, não, esse território é nosso, os britânicos quando entraram aqui, a gente tem um acordo. Tem até a data aqui, a Companhia Britânica de Bornéu do Norte, em 1878. Então, e isso é uma questão sensível a ponto de 2013, eu vou fazer parada com o Brasil, tá? Deixar para lá, vou fazer uma piada aqui, vamos deixar para lá. Um pessoal que se diz herdeiro desse rei,
talvez já tenha entendido o que eu queria dizer. Eles falam que a terra é deles e eles conseguiram juntar. Tem até aqui, acho que foram 200 ou 300 filipinos. Eles entraram armados nessa ilha de Sabah, na Malásia, 2013, hein, gente? Agora, hein? Para reivindicar. Tem aqui, eles são descendentes do rei Jamalu Kiran III, do sultanato de Sulu. Eu não tenho o número certo agora, mas acho que foram entre 200 e 300 filipinos que entraram armados aí, arrepiando para falar, não, essa área é nossa, a gente vai recuperar, porque era nossa e tem que ser nossa. E obviamente que o exército malaio entrou e acabou com a revolta, mas né, a gente está falando de algo complicado, né, invasão armada, tiros, mortes. Então, para vocês verem, isso é uma área contestada até hoje, os filipinos não aceitam que sejam da Malásia. E algo que de vira e mexe também pipoca aí em sites, principalmente esses de Ásia aí, vira e mexe se tem alguma questão, porque aí, como era um sultanato, você também tem nacionalistas de Sabah que querem independência, tanto da Malásia quanto das Filipinas. Falam, não, a gente é independente, a gente não tem até no sul da Tailândia, algo assim também, né? Que eles querem independência da Tailândia, mas também não querem se juntar à Malásia, que está bem na fronteira ali. Eles falam, não, a gente tem um sultanato que existiu por tantos séculos, tal, tivemos os reis X e Y, e a gente não tem que fazer parte da Federação Malaia, a gente quer independência, obviamente que os malaios não aceitam. Que aí eu vou para outra aí, para bibliografia. Esse artigo escrito pelo professor Bruno Rendler e André Luiz Cansado. Vou fazer até uma propaganda aqui, eu fiz um podcast com eles, julho do ano passado, sobre esse artigo que eles escreveram para a revista Contexto Internacional. Qual é o ponto do artigo? Eles questionam se de fato, que a gente vê na mídia, se de fato há uma corrida armamentista na região. Como vira e mexe, a gente acaba lendo poucas notícias, né? Quando a gente vê que a Indonésia comprou submarino e tal, a gente associa automaticamente a essas disputas e a China. Então, eles montaram uma tabela muito interessante, recomendo que vocês baixem. Eu vou colocar umas imagens aqui, mas obviamente que o artigo é muito mais completo. Então, eles montaram tabela com pontuação e tudo para ver. Eles pegaram do recorte, acho que 12 ou 14 anos, 2012 para cá, 11, quanto de fato as compras de armas poderiam ser usadas no eventual conflito com a China. Então, eles destrincharam a compra de armas Eles consideraram Brunei, né, como eu disse, é muito pequeno, então eles consideraram só Malásia, Filipinas, Vietnã e Singapura, Indonésia, né, desculpa, Indonésia, e destrincharam as compras de armas lá naquele CIPRE, né, com um site muito bom sobre isso, e para questionar, realmente está vendo isso? E aí, é muito interessante, vamos lá, vou colocar aqui, vamos voltar aqui. Na literatura, o que caracteriza uma corrida armamentista? Motivo recíproco, né, então você tem que estar respondendo a algo, gastos militares acima das médias anteriores e por tempos duradouros. Então, você tem que comprovar isso por anos, né? Porque um ano comprou muito armamento, você pode criar aí o termo corrida armamentista. Então, em tese, no geral, é isso que se caracteriza uma corrida armamentista na teoria. Então, vamos lá. As contratações dele? Vamos lá. Gastos militares no Sudeste Asiático. Olha lá, o recorte que eles pegaram de 2006 a 2019. Então, como a gente vê, todos estão crescendo. Não tem um aí que... Bom, se bem que tem uma quedinha ou outro. Aí você pensa, bom, então peraí, então nós temos um problema aí. Todo mundo está crescendo, estão comprando mais armas, estão gastando mais. Será que isso não caracteriza aí como uma corrida armamentista? Pensando em termos absolutos, sim. Mas olha que interessante isso aqui que eles fizeram pensando no PIB, que é algo que todo mundo faz, né? Então, claro, se você gasta X% do seu PIB em defesa e você está crescendo bem, então obviamente você vai comprar mais armas. Não necessariamente você está proporcionalmente gastando mais. E aí já vê o contrário, né? Então aqui, ó, setas todas subindo, e aqui não. A média, um ou outro dá uma subida ali, Camboja, mas que ironicamente não tem, né? Questões com a China, do Mar do Sul da China. E os outros países, entanto, a maioria até cai. Myanmar também com a da crise, né? Mas olha só a maioria como eles ficam para baixo. Aí eu peguei umas imagens do artigo, não sei se vai ficar confuso para vocês, mas é só para mostrar aí o nível aí de esmero do estudo aí, do trabalho que eles tiveram. Primeiro gráfico 4 ali, ó, quantidade de incidentes que o Vietnã teve com a China, então eles mapearam e tudo que fizeram ali, ó, uso de canhão de água, como eu falei, arrestes, tiros para cima, perseguição, ramming, né, que eu falei, acho que era ramming, que os navios um parando na frente do outro, ficam se encarando,
Então teve bastante, né? Principalmente 2015 ali, como vocês podem ver. Então não é pouca coisa, de fato, né? É um problema. Na tabela 2, então eles numeraram todos esses acontecimentos. Na tabela 3 é interessante o gasto do PIB. Então, se vocês forem ver em 2006, 1,9, 2007, 2,3. E desde então, 2,0, 2,2, 2,3. Dá para falar que há uma corrida armamentista por parte do Vietnã contra a China, mesmo com tantos problemas que aconteceram ali. Olha quantos, só em 2015 e 13, praticamente todo ano, pelo menos um. Aí o mesmo com Filipinas. De novo, aí eu diminuí, né, ali a numeração ali, enfim. Mas, de novo, olha os gastos percentuais das Filipinas com armas. 1,3, 1,2, 1,1, 0,9. Então, com todos esses problemas, acionar a China no SIG, reclamar que a China não obedeceu à corte, e chamar os Estados Unidos para fazer exercício militar, e ter acordos de defesa com os Estados Unidos. Dá para dizer, talvez até por isso também eles não gastem tanto PIB, né? Que podem se valer muito dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, dá para dizer que teve uma corrida armamentista? Fica a questão. Malásia. Malásia foi muito menos. E olha que interessante, né? A Malásia não tem essa proximidade tão grande, né? Com os Estados Unidos, com o Reino Unido. E olha o pouquíssimo que a Malásia gasta do PIB com arma, né? 0,7, 0,8, né? É interessante. Desculpa, a Indonésia está embaixo, a Malásia em cima, 2,1, 1,1, mas é pouquíssimo. E a Indonésia também. A Indonésia é até um problema, porque eles falam muito em defesa, como eu disse, né? Que eles são um arquipélago, tal, só que é muito burocrático. Outro dia eu estava estudando para fazer um podcast sobre a Malásia. Alguns assuntos de defesa são 2 ministérios que cuidam. Então, imagine a bateção de cabeça, uma burocracia muito, muito forte. E, então, a Indonésia também tem pouca disputa com a China, né? Mas tem as questões internas, como eu disse, isso poderia, né? Eu, inicialmente, antes de ler esse artigo, eu pensaria que a Malásia gasta muito mais que os outros por causa dos seus problemas internos, não pensando na China, principalmente, né? Pelas questões internas. Então é isso. Aí eles até chamam no artigo um processo quase como é que é? Inercial, né? Que quer dizer que não teve grandes saltos. Tem aqui da Indonésia, o que você pode falar da Indonésia? A frequência é a mais baixa entre eles, fator chinês é o que pesa menos. Bom, praticamente eu falei. Aí ele chegou à conclusão do artigo. Teve corrida armamentista? Não. Aí eu achei legal isso aqui que eles fizeram. Eles pegaram alguns critérios, né, para pensar se o fator China, né, o quão tem sido. Então eles pegaram as compras de várias armas e viram o que poderia ser usado numa eventual guerra ou eventual conflito localizado com a China e nomearam, né? Tem um cálculo lá, também tem no podcast, eles explicam a metodologia deles, mas 0,25. Então, mais de um incidente por ano teve, só Vietnã e Filipinas. Então, cresceu mais de 100% o gasto total em bélico. Aí, né, a Malásia não, os outros eles foram pontuando para ver. Porcentagem do PIB, não, eles compraram muito mais, mas porque esses países cresceram muito no começo dos anos 2000 para cá, então zerou. Gasto militar orientado especificamente para o Mar do Sul da China, como navios, fragatas, e todos menos a Malásia. Aí regional, conflitos mesmo, de fato, regional. Aí eles explicaram no artigo agora, não lembro por que está negativo. Agora me fugiu, mas no podcast eu perguntei também. Mas enfim, qual a conclusão que eles chegam? Que Vietnã e Filipinas, sim, você pode dizer que eles olham para a China na hora da compra de armamento, em algumas questões, mas você vê que tem umas ali que eles eram, então também não tem nada, né, de grande problema, uma problemática muito grande, que eles se preocupam tanto com a China assim, que tudo que eles compram de armas, produzem pensando na China, então você tem o 0,75, e a Malásia é até negativo, então assim, mesmo com essas várias disputas, a Malásia lida com a questão, né, de uma forma muito tranquila, é até negativo. A Malásia tem o 0,25, né? Como eu disse ali, a Ilha de Natu não é um problema mesmo, porque a Malásia mexe, né, com questões de soberania nacional, com divisão de território. A Malásia tem um pontinho fraco aí nisso. Mas, enfim, essa metodologia deles eu achei muito interessante, porque vai um pouco para os números, né? Vai um pouco para a ciência e acaba limpando um pouco do viés, né? Que a gente acaba tendo, ou para um país ou para outro, não adianta, a gente sempre tem, né? Até por já ler o assunto antes, então a gente acaba já trazendo os nossos vícios, né?
Então, basicamente é isso. A primeira parte, demonstrar que intra-ASEAN também há muitos problemas, até por isso não tem necessidade de pensar numa urgência de repelir a China de lá ou criar um código de conduta logo para fazer as tensões diminuírem com a China, porque internamente também tem muita questão. E essa segunda parte para mostrar que, independente, mesmo com tudo isso, não está havendo uma corrida armamentista, por mais que alguns sites a gente possa ler, principalmente sites, né, de relações internacionais, que foca muito em conflito, em guerra, até alguns alarmistas mesmo tem por aí, me costo para soltar nome, mas eu não vou ser polêmico hoje, então a gente tem uns analistas aí de YouTube geopolíticos que gosta de colocar um título chamativo, com o rosto assustado, assim, na capa do vídeo, para a gente clicar, enfim. Então, não dá para dizer também que tem uma corrida armamentista. Conclusão que dá para tirar desse artigo, basicamente, é essa. Então, a percepção geral é essa. Ameaça aí. China, tem os Estados Unidos, que eu não falei muito, né? A rivalidade China e Estados Unidos. Mas a sensação geral no Sudeste Asiático é que o agravamento dessas tensões. O Mar do Sul da China é o grande ponto fraco, né? Se tem um lugar que os Estados Unidos poderia agravar tensões mundiais com a China, é ali. E por isso eles precisavam acelerar a criação desse código de conduta paralelo, né, o tal do COC. Os atuais compromissos aí de não agravar as disputas, né, de não ocupar quaisquer área, eles permanecem, eles continuam nessa posição. E é disso quando eu vejo análises assim da necessidade de respeitar UNCLOS totalmente, ou desse do COC, que assim que for assinado um código de conduta entre as partes, que a paz estará selada e os Estados Unidos não vão poder mais intervir, se meter ou criar atritos, porque vai ter um documento formal. Então, assim, para a conclusão final, eu tenho minhas dúvidas. Porque hoje a gente está vendo a morte de todos os órgãos internacionais, a ONU, o Conselho de Segurança, então a gente está vendo paralisia total de todos os grandes órgãos. Então, por que esse aqui seria diferente? Então, tem muita análise, principalmente do Ocidente, que a gente lê que vocês assinem logo um código de conduta para acabar com as tensões que acontecem aí. Se todos reconhecerem ali a posição uns dos outros ali, é garantia total de não ter problema? Eu trouxe a questão da água de Singapura para isso. Nos anos 60, ela foi um grande ponto para mostrar que os países não queriam guerra entre eles, embora eles tenham questões, embora você tinha ali, né, uma expulsão. Então, a água foi um exemplo de, vamos manter aqui a civilidade entre os vizinhos. Mas depois de 40 anos, 50, em 2020 agora, se bem que essa reclamação veio desde os 2000, então depois de 40 anos mudou o preço, que já mudou os interesses. Então, também esse código de conduta também não é garantia de nada, ao meu humilde ponto de vista. Então, não necessariamente então, às vezes, brincar, como eu disse aqui, brincando de vamos combinar de combinar, às vezes é muito mais interessante porque te dá mais margem de manobra para lidar com cada situação separado. Que uma vez que tem a lei, você tem que cumprir. E quem não cumprir, o outro lado, para não demonstrar para não demonstrar fraqueza, principalmente seu público interno, vai ter que responder. E é assim que a situação escala. Então, será que manter em aberto não é melhor? As demandas mudam, né, conforme o tempo, como eu disse, os nacionalismos se afloram, esfriam, dependendo da época, do contexto mundial também. Citei o exemplo aqui de Singapura. Um exemplo também é a CIG das Filipinas. Então, as Filipinas, com o presidente Aquino, que era pró-Estados Unidos, entrou na CIG contra a China. A resposta dizendo, não, Filipinas, as ilhas são suas, você tem o direito de explorar, de fazer o que você quiser, saiu no mandato do presidente Duterte, o seguinte, e ele era pró-China. Ele odiava os Estados Unidos, ele teve uns problemas com o Obama, né, que eu acho que o Duterte é o grande inaugurador de político, assim, quinta série, né, o cara fez barbaridades em frente às câmeras que até então nunca tinha visto nenhum presidente fazer, mostrar o dedo do meio, xingar o Obama, a mãe dele, enfim. Para mim, ele é o grande inaugurador aí dessa direita problemática que a gente vê hoje em dia. Direita não convencional, vou chamar assim. Eu já estou da paz. Então, no caso do Duterte, saiu a resposta. O que ele fez? Bom, estou com a resposta da CIG aqui. China, estou colocando na gaveta. O que vocês têm a oferecer para a gente de investimento, de conversa, de investimento direto, de obras, de infraestrutura? Então, olha só que interessante. Tá vendo como muda? De 2-3 anos mudou totalmente. Tanto é que agora, com o presidente, de novo, pró-China, é um pêndulo, né? As Filipinas têm sido um pêndulo entre presidentes pró-China e pró-Estados Unidos. E o atual, que é pró-Estados Unidos, está tirando a CIG da gaveta para falar, China, vocês não estão respeitando um documento internacional de um órgão que vocês assinaram, vocês ratificaram,
Então, eu tenho meu direito de chamar aqui Estados Unidos, Japão, para movimentos, criar aqui mecanismos de defesa e exercícios conjuntos. A Filipinas está fazendo isso toda hora, como um sinal para a China. Então, né, a minha provocação final é essa. Ter o documento também não significou muito. Quem garante que com um código de conduta não vai acontecer o mesmo? E tem o caso do Vietnã. Para fechar, eu quero até trazer o caso do Vietnã, que eu não sei se muita gente sabe, eu descobri há pouco tempo. A China, na época ainda do Sun Yat-sen ainda, era a linha de 11 traços, não era 9. Porque pegava o Golfo de Tonkin. Se jogarem no mapa ali, a fronteira marítima Vietnã e China tem o Golfo de Tonkin. E tinha 2 riscos que pegava ali. Ou seja, não deixava o Vietnã com nada. Zero. Pegava toda a costa do Vietnã. E foi justamente a amizade entre Ho Chi Minh e o Mao que fez o Mao tirar 2 pontos. Então, que isso é incrível, se for parar para pensar. A China abrindo mão de uma parte da sua soberania histórica, que é o que eles falam até hoje. Eles reivindicam toda essa área baseada na história, não no direito internacional, e de 11 para 9. Então, e isso também não exime também de problemas no Golfo do Tonkin. Então, mesmo a China tendo tirado a reivindicação da região, não quer dizer que eles não tenham atrito com os vietnamitas ali, para vocês verem como o documento, né, a palavra, às vezes acaba não tendo muito efeito, mas é interessante. Então, o Ho Chi Minh foi muito hábil nisso e diminuiu. E algo que antes falava, porque são comunistas tal, mas é algo que vinha desde o Sun Yat-sen, então isso vinha desde antes deles, que é uma questão de território, uma questão de nacionalismo, de identidade da China, não tem a ver com ideologia. Então é isso. Desfez, mas continua tendo problema. Acho que eu tenho até aqui se bem que eu acho que eu não anotei no livro, acho que no livro lá até fala, teve um ano que eles até assinaram algo específico ali para diminuir um pouco as tensões, China e Vietnã, mas tá vendo, a China abriu mão e mesmo assim ainda teve que, para casos específicos, assinarem ali pequenos tratados entre eles sobre o Golfo de Tonkin. Então, também tem análise que fala, mas se todo mundo decidir assinar, vai ser melhor para todo mundo, que todo mundo vai saber exatamente onde vai poder explorar, onde vai poder pescar, e não vai ter, né, e economicamente é bom para todos. Eu não sei, eu acho uma visão um pouquinho ingênua do que acontece nas relações internacionais na prática. E até para finalizar, eu quero finalizar com o termo do professor Bruno Hendler mesmo. Eu já fiz vários podcasts com ele, a gente conversa sempre, eu leio tudo que ele escreve, enfim. E aí, sobre o Mar do Sul da China, ele foi a campo, ele esteve na China fazer tese, doutorado, e ele foi para o Sudeste Asiático, ele entrevistou vários policymakers do Sudeste Asiático, Camboja, Vietnã, e ele falou que é uma visão geral deles, assim, vocês do Ocidente, eles falaram para o professor Bruno, vocês no Ocidente têm uma mania de querer resolver, de querer fechar, de querer assinar um documento e ter que seguir aquele documento, e não é assim. E ele até falou que deal with, ele falou que o pessoal falava mais assim, a gente tem que lidar com o conflito do Mar do Sul da China, não resolver. Que é justamente essa ideia de deixando em aberto, você tem uma margem de manobra para. Porque tudo que o Sudeste Asiático não quer, eles passaram por guerras, passaram por colonialismo, eles sabem que agora é o grande momento da história deles, que eles não estão crescendo e a pobreza diminuindo como nunca. Então, se tem uma coisa que eles não querem é atrito, é guerra. Então, é muito interessante essa ideia, né, do lidar com o problema e não resolver. É bem asiático mesmo, né? Quando a gente começa a estudar a Ásia, a gente vai tendo outras noções de tempo e de espaço que é muito interessante. E aí o Bruno Hendler fala, quando ele fala do Mar do Sul da China, que é preciso parar de ter a visão cartesiana. Achei isso aí sensacional, que ou é 0 ou é 1. Um. Então a gente aqui no Ocidente tem muito essa ideia dessa visão cartesiana que os asiáticos não necessariamente têm. Claro que asiático aqui eu estou generalizando, uns mais, outros menos, né? Mas eu digo num geral aqui. Que a gente tem essa ideia aí de ou é 0 ou é 1, ou é preto ou é branco, e é isso. E quando a gente estuda o Mar do Sul da China, e quando a gente ouve deles, né, não só lê relatos, teses de ocidentais, mas deles vindo de lá, a gente vê que a perspectiva é totalmente outra. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de eu trazer complexidades do Mar do Sul da China. Quem sabe aí, quando vocês lerem notícias aqui para frente, falar, peraí, será que é só isso? É China contra o resto? China contra o Sudeste Asiático? Eu mostrei alguns casos aqui que um país do Sudeste Asiático se alinhou a China em determinada reclamação, né, contra outro país do Sudeste Asiático. Muito obrigado, professor. Foi realmente uma excelente explanação, né? Tirou bastante inquietações. A gente vai fazer uma sessão agora, assim, de dúvidas, comentários, né? Pessoal. E temos, na verdade, né,
2 comentários do Elmer. E também eu acredito que uma pessoa levantou a mão. O Elmer ele fez inicialmente, né, um comentário a respeito de: boa noite, professor. Assim como o Mercosul, a ASEAN tem um tribunal que julga os conflitos entre os países membros. Se sim, como ele funciona? E depois ele complementou dizendo: esse tribunal que o senhor mencionou algumas vezes, ele é interno ou é um órgão de outra instituição jurídica? O tribunal que ele está falando é o da CIG? O que decidiu sobre as Filipinas? Não é interno da ASEAN. Elmer, É se quiser multilateral. complementar. Qual o tribunal? O tribunal que está falando é o da CIG, né? Pode falar. Professor, é porque o senhor falou várias vezes de vários conflitos. E naquele momento, no início da aula, quando o senhor trouxe aqueles 2 quadrinhos que o senhor falou que o senhor tirou daquele livro, que até mencionou até de graça na Amazon, o senhor falou: não, as Filipinas levaram esse conflito aqui para o tribunal. Aí eu pensei: será que esse tribunal ele é um tribunal de dentro da ASEAN? Ou é, por exemplo, eu até fui dar uma olhada, tem um tribunal de arbitragem na Câmara Internacional de Comércio. Eu fiquei: qual dos dois será que está acontecendo? Realmente eu não expliquei. É um tribunal dentro da UNCLOS. Na UNCLOS você pode levar essas questões para um tribunal resolver. Quando você entra lá na lei da UNCLOS, tem lá vários métodos que você pode levar a questão. E esse tribunal é até ligado à CIG, a Corte Nacional de Justiça. Tem até um nome agora que agora eu não vou lembrar. Tribunal... Caramba, agora não lembro. Mas é um tribunal dentro da UNCLOS. Ela te dá esse direito de você levar para o tribunal. Tipo assim, 2 países não concordam sobre a fronteira. Então, se os 2 fazem parte do acordo, aqui pensando no mar, né? Exatamente, especificamente da UNCLOS. Então, dentro da UNCLOS, ela te dá caminhos para você levar para o tribunal para bater o martelo sobre a questão de fato ali. Mais alguma? Atualmente ainda não temos nenhuma no chat, mas, pessoal, sintam-se à vontade, sejam para levantar a mão ou comentar. Até achei aqui, The International Tribunal for the Law of the Sea, que é um órgão independente estabelecido dentro da UNCLOS, né? National Law of the Sea, enfim, é um tribunal interno da UNCLOS para resolver aí, os litígios marítimos. Tribunal Internacional do Direito ao Mar, em português. Acho que eu vi uma hora surgindo ali, aqui para não me perder, eu acabei não lendo, mas eu lembro que alguém perguntou alguma coisa. Ah, tá, você comentou, tá aqui, já abri aqui. Sim. A ASEAN, assim como o Mercosul, tem um tribunal que julga os conflitos entre os países membros. Então, a ASEAN, ela funciona mais como consenso. Quando um dos 10 países não acorda com algo, eles não, por exemplo, não fazem uma declaração final, como eu citei no caso do Camboja, mesmo não fazendo parte da disputa ali, porque eles acreditam, assim, a ASEAN é muito interessante, que é algo muito diferente da União Europeia, por exemplo. Então, eles funcionam só sob consenso, porque até uma forma, por exemplo, a Indonésia, uma das maiores economias do mundo, tem Myanmar ali. Então, se você fosse algo como um tribunal para julgar, ou algo assim de votação, não daria certo, porque a disparidade é tão grande que a Indonésia poderia muito bem fazer algum tipo de negociação com Myanmar, dar algum benefício para Myanmar, para passar algum mecanismo, alguma lei interna que a Indonésia queira. Então, esses problemas bilaterais, eles têm o tal do ASEAN Way que eles usam, né, que é não interferência, são os pilares da ASEAN, quando foi criado lá nos anos 60, o princípio de não interferência. E aí, quando tem alguma questão assim, eles resolvem bilateralmente, eles não podem discutir dentro de uma reunião da ASEAN. Então, se Camboja e Laos estão com alguns problemas,
Eles não podem chegar numa reunião com os 10 da ASEAN e falar, a gente tem esse problema aqui, que é justamente para evitar essa desunião, porque, ao contrário da Europa, então, como eles foram todos países colonizados, então a questão, né, da soberania nacional, então, para eles é muito importante. Então, eles não têm um tribunal que julga que vai deixar algum país extremamente irritado. Ou é no consenso, ou deixa como está, e mais para frente a gente conversa de novo. Então, é mais ou menos assim, é um mecanismo totalmente diferente, até recomendo The ASEAN Miracle. Eu até tem no YouTube lá, eu fiz com o pessoal do Sastre uma resenha desse livro, que é desse Kishore Mahbubani que eu falei, quando a ASEAN fez 50 anos, ele escreveu um livro sobre a ASEAN. E aí dá muitos detalhes desses mecanismos internos. Quem gostar, eu recomendo. Não é grátis na Amazon, mas os grandes piratas internacionais conseguem ler sem pagar, vamos dizer assim. Bom, nós ainda não temos nenhum questionamento, né? Então, acredito que a gente pode dar mais, encaminhar assim meio que para o final, se houver realmente mais alguma pergunta. E, professor Walter, se você comentou, né, sobre o seu podcast, mais sobre o site, se sentir vontade também para compartilhar para a gente. Tudo. O podcast está no Spotify, no Google Podcasts, da outras 2, 3 plataformas lá que a Anchor dava. Mente Mundo o nome. Mente Mundo. No começo eu não focava na Ásia, eu tinha outras... Estudava um pouco de curioso, até filosofia, enfim, eu pensei em fazer outra coisa, então ficou com esse nome aí, tá, gente? Desculpa, não tem nada a ver com a Ásia. Eu não sabia que rumo meus estudos iam tomar, então ficou algo totalmente assim, nada a ver, digamos assim, com relações internacionais voltadas para a Ásia. Mas é a vida, né? Então, Twitter é Mente Mundo 1, porque já tinha o Mente Mundo, mas enfim, eu mantive o nome, aí ficou no Twitter, Instagram, Mente Mundo 1. Sempre posto lá também, coisas que eu vou lendo, principalmente do Sudeste Asiático. E o podcast é Mente Mundo normal. Dá uma procuradinha no Spotify que tem lá, são 4 anos já brincando de escrever. Que aí todos os podcasts que eu faço, como o Sudeste Asiático, é bem difícil achar fonte, né? Eu no começo patinei muito. Até tem meia dúzia de sites ali que eu entro com frequência, que eu gosto. Aí depois que eu faço podcast, eu jogo em mentemundo.com.br o texto com as referências, né? Que é tão importante numa região tão difícil de informação. Então, todo podcast que eu faço, eu jogo no site depois o texto, né? Que eu me baseei. E, claro, com as referências, os sites de onde que eu peguei, as teses, enfim. Quem quiser dar uma olhada lá, que tem 160 episódios quase. Eu chamo também, tenho convidados, né? Eu não me arrisco a falar de fora do Sudeste Asiático, eu não falo. Mas eu procuro expandir para a Ásia como um todo, chamando pessoas que entendam, né, de outras regiões para falar. Eu não me arrisco, tá, gente? Calma. E faço também episódio para sair um pouco do Sudeste Asiático, falar da Ásia em geral, Turquia, episódio da Índia, enfim. Tento mostrar mais da Ásia como um todo. Muito bacana, professor. Vou estar pesquisando lá, vendo, né? Você até comentou que tem vários episódios, né? Que os professores lá estavam discutindo tudo, pesquisadores. Tem. Só o Emiliano Unza que falo para ele, você fica sendo educado e não nega meus convites, eu acabo te chamando quase que por semestre. Tem uma meia dúzia com o professor Emiliano. A culpa é dele, ele não fala não, aí a gente é folgado. Tem bastante gente lá. Bacana. Podcast Mente Mundo, né? Mente Mundo, mente, né? Mente de mental, Mente Mundo. Até escrever aqui, é tudo junto. Mente Mundo. Tá no Spotify lá. Link. Recomendo bastante, viu? Recomendo bastante. Fala, Walter, tudo bem? Beleza? Você tá bom? Obrigado aí, muito obrigado pela propaganda. Bastante, muito bom mesmo, viu? Vale muito a pena. Matheus prometeu esse ano ainda para aparecer lá, hein? Olha, o link tá aí. Eu sou chato, as pessoas falam sim, eu fico no pé. A gente também é chato, a gente ficou pentelhando o episódio 2 lá, você lembra do Ho Chi Minh, a gente também é muito chato. Prometi fazer episódio do Ho Chi Minh, demorei meses, nossa. Quanta cobrança. Quem mandou demorar com a gente lá, né? Mas saiu. O importante é que saiu. Isso, semana que vem eu vou falar do Rio Mekong, vocês vão gostar também, que pega um monte de assunto diferente, tráfico de droga, enfim. E
afeta vários países da região de formas bem diferentes. Eu acredito que realmente a gente vai encerrar. Só lembrando, pessoal, disponibilizei aqui no chat o registro da presença, né? A lista de frequência. Então, marquem na opção aula 5 a todos, para a gente ter um controle. E, novamente, professor, agradecer. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também a todos que estiveram aqui conosco. Realmente tem sido, assim, muito rico, né? Esse curso de formação interna. A gente tem explorado muitos tópicos, tendo tido muitos professores, assim, bons. E a gente está agora, né, na unidade 3, né, que a gente está abordando relações entre os países do continente asiático, né, então o professor está aqui conosco nessa quinta-feira, e na quinta-feira também que vem, né, para encerrar esse bloco. Eu que agradeço. Muito obrigado de novo pelo convite aí. Como eu disse no começo, espalhar a palavra é muito bom, que Sudeste Asiático o pessoal acaba não se interessando muito, acaba ficando bem nichado. Então, precisar, estamos aí. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.